Pessoal, tudo bem? Mais uma análise semanal. Eu não tenho como não trazer para a pauta e acho que, vou usar os 420 geossegundos desta semana para tratar exclusivamente do atentado que foi feito contra Donald Trump neste sábado, dia 13, no estado da Pensilvânia, durante um ato de campanha dos republicanos. Enfim, na minha análise, na minha visão, é o ato que muda o jogo geopolítico, estabelece uma nova construção de narrativas, de desdobrar de fatos quase que sem precedente, principalmente para o Oriente. Eu tinha preparado uma pauta bem rica, tratando também de alguns acontecimentos climáticos que estão acontecendo aqui na América Latina, na América do Sul, principalmente na Argentina e no Uruguai, uma fortíssima onda de frente fria, né, que congelou não só as águas, como o mar e também os animais. Tinha mais algumas outras pautas que eu tinha separado, um posicionamento muito contundente do Vladimir Putin num evento que ele fez em Moscou, mas eu vou deixar tudo isso para depois, talvez até tratar no meio da semana, fazer uma pílula, ainda não sei, mas vou me debruçar quase que na totalidade dos nossos 420 geossegundos sobre o que eu entendi, o que eu estudei, o que eu estudei, o que eu li. Eu confesso que fiquei desde da hora do atentado. Eu estava em casa, jantando, comecei a acompanhar todos os outros também analistas políticos, né? Professor Roque, internacionalista, que tem posicionamentos e visões em algumas coisas semelhantes à minha, outras extremamente divergentes, mas eu comecei a acompanhar e tentar consumir o maior número de informações de diversas fontes e para tentar trazer depois também uma análise nesses 7 minutos que eu trago para vocês, de forma resumida. E acho que não tem como tratar de outros assuntos, em que pese a sua importância, mas a gente tem que se debruçar um pouco sobre os desdobramentos que este atentado vai trazer. Então, eu vou passar o vídeo aqui do atentado e a gente segue na sequência. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Bom, primeiro ponto. E aqui eu não vou abrir margem para isso, para esse tipo de especulação que eu tenho já percebido surgir na internet. E hoje a internet é campo de muitas coisas, mas não há como nós aceitarmos sabiamente ou de maneira inteligente que este atentado possa ter sido elaborado ou preparado pelo próprio candidato, pelo próprio Trump. Não há minimamente uma justificativa lógica de que alguém vai aceitar tomar um tiro ou vai combinar com alguém de que, não, você me dá um tiro aqui na orelha, de raspão, vai me cortar e eu vou ficar tudo bem e eu vou construir uma narrativa gigantesca em cima disso. Não há margem para isso, eu não vou nem entrar nesse tipo de debate, eu não vou nem perder o tempo falando sobre esse tipo de possibilidade, porque em que pese a gente viu alguns jornalistas, alguns veículos de comunicação tentar construir esse tipo de situação ou de história, não há espaço para isso. Não importa se você é de um lado do espectro político ou de outro, você gosta ou você não gosta do candidato, ou da pessoa, ou do que ele fala, que você abobina, que você repudia, ou que você bate palmas, não importa. Não há como relativizar a violência. Isso é muito importante, principalmente na política. A política, que é o campo das ideias, que é o campo da conversa, da articulação, do debate, do enfrentamento das ideias. Não há como a gente continuar conversando levando essa hipótese a sério. E se você leva a sério, você está no canal errado. Você está falando com as pessoas erradas também. Então isso para mim é muito claro. Um outro ponto que eu quero agora desdobrar, que eu acho que é importante,
É evidente que eu tenho aqui um tempo limitado para falar, e essa é a proposta do canal, mas por onde começar essa análise, né? Eu me debati bastante sobre isso, porque ela tem uma envergadura, este ato, este atentado e a sua repercussão, as suas externalidades vão fazer inúmeros desdobramentos, não só nos Estados Unidos. Eu falei na abertura sobre como seria a repercussão no Oriente e também no Ocidente. A começar pelo próprio Donald Trump. Ele ganha uma força de coesão, de patriotismo e de simbologia agora, né? Como um candidato que sobreviveu a um atentado, um candidato que faz uma construção de história agora da jornada do herói, evidentemente, baseada nessa sobrevivência, nessa sorte que ele teve de tiro passar de raspão. E para a corrida eleitoral fica muito difícil, né? A gente não pode afirmar que a eleição está ganha, porque eleição é sempre eleição, mas para os republicanos ele se torna agora um candidato de ouro, né? De um enfrentamento quase que impossível de narrativas, e ele cria um problema para os democratas. Os democratas que já estavam, ou já se entendiam como um problema, a própria candidatura do Biden, que é um candidato que, ainda que tenha afirmado que vai se manter na corrida eleitoral, confundiu o ano, né? Ele faz uma fala afirmando que era de 2020, que estaria concorrendo e queria vencer o Trump em 2020. Depois, comete uma gafe estrondosa, mastodôntica, como eu digo, confundindo Zelensky com o Putin e a Kamala, sua vice, com o Trump. Então, é claríssima a incapacidade de Biden de fazer um enfrentamento num jogo de debates, num jogo de corrida eleitoral com o Trump. E esse fato agora, com certeza, estabelece uma nova dificuldade, uma nova muralha a ser transposta, pelo Partido dos Democratas. O outro ponto também que é importante trazer é a repercussão que isso tem na guerra da Ucrânia. Eu acompanhei alguns veículos europeus de informação, inclusive um ucraniano. Acompanhei também as redes do governo da Ucrânia e do Zelensky, e não houve um posicionamento contundente, nenhuma nota ainda contundente repudiando esse ataque. Até porque Trump tem um posicionamento anti-guerra na Ucrânia, anti-fornecimento de apoio militar e financeiro como tem sido feito a este combate. Então, Zelensky já percebe que agora tem que iniciar um novo tipo de movimento. Então, esse atentado contra a vida do Donald Trump, ele já repercute com certeza no combate da Ucrânia. Por quê? Agora é necessário para o Zelensky já cogitar que a vitória de Donald Trump é quase que iminente, pensar em possibilidades talvez de acordo, de cessar fogo, de cessão dos territórios já dominados pelo exército russo. Eu não sei, mas vai haver um desdobramento muito forte nesta questão do combate da Ucrânia. Bom, outro ponto importante de trazer aqui é a repercussão que essa iminente vitória eleitoral que o Trump vai ter nos Estados Unidos vai afetar os dois tigres asiáticos, vamos usar essa alcunha muito antiga já, né? Quem lembra os livros de geografia sabe do que eu estou falando. Mas eu me refiro à China e à Rússia, né? A Rússia majoritariamente tem seu território na Ásia. Vem numa crescente formação de uma aliança, já aglutinando algumas outras ditaduras ou democracias muito semelhantes às suas, como a da Coreia do Norte, a do Vietnã, o próprio Paquistão foi aproximado. Então, assim, há com certeza agora um escalonamento, um aumento na preocupação desses líderes sobre como os Estados Unidos vão postular e vão se posicionar no cenário da Ásia, principalmente em relação ao Oceano Índico e ao Oceano Pacífico,
são duas áreas onde a Marinha dos Estados Unidos sempre teve uma atuação muito forte, sempre teve uma presença maciça, e com o governo Biden houve um certo enfraquecimento desses polos, principalmente por causa do apoio massivo à guerra na Ucrânia e depois a Israel, quando houve os atentados patrocinados pelo Hamas e com possível apoio do Irã. Então agora eu acho que o Trump vai ter também uma nova visão, uma nova postura da política externa americana na Ásia. E o outro ponto que não tem como não se observar é que se cria um novo líder do espectro ideológico da direita no mundo. A gente caminha a passos largos, como dizem, a passos largos para um mundo muito semelhante à Guerra Fria, aos tempos de Guerra Fria, polarizado entre agora uma corrente mais forte de esquerda, vamos dizer assim, ou com um espectro mais ligado ao progressismo, né, que seriam ligados às ditaduras socialistas ou a países onde os regimes democráticos estão mais sendo feitos de maneiras mais excepcionais, vamos usar esse termo, né, para não fugir também da soberania dos povos. Então, há um novo líder, se estabelece uma nova dinâmica agora, porque essa sorte que o Trump teve em sobreviver ao atentado vai com certeza, aliás, já promoveu ele a um líder de todos os presidentes e presidenciáveis do lado ocidental do mundo, ou que pensam em democracias mais ligadas ao capital, democracias mais ligadas ao voto, democracias ditas como conservadores ou de direita. A gente viu aí, eu acompanhei durante o dia nas redes sociais, posicionamentos de Javier Milei, o premier de Israel, a primeira-ministra da Itália, a presidente do México, o presidente do Paraguai, o presidente do Uruguai, o primeiro-ministro da Inglaterra, o rei da Espanha, me fugiu agora, o imperador do Japão também. Então, assim, aqueles países que historicamente são ligados já como uma força de coesão do Ocidente, o vulgo G7, agora eles encontram um líder que fez teve um ato de heroísmo, que é sobreviver a um atentado. Não que ele tenha pensado isso, mas que ele teve a felicidade de sobreviver a este atentado, e agora ele se postula como um grande condutor da política externa, não só dos Estados Unidos, mas também dos outros países. Aguardem que vocês vão ver uma agenda muito intensa desses líderes posicionados no espectro mais da direita nos seus países, em busca de um apoio, de uma foto, de um aceno de Donald Trump a eles, né? Não posso esquecer aqui de citar Nayib Bukele, que é o atual presidente também de El Salvador. Então, assim, há um reforço e começa a se desvendar sobre o mundo, na minha visão, uma guerra fria, que num primeiro momento me parece ainda política, já tendo como um palco de guerra o próprio conflito da Ucrânia, que eu creio muito forte que se Trump assumir a presidência, vai acontecer um cessar-fogo, e a gente vai ver os Estados Unidos tendo uma nova dinâmica na política externa internacional, reforçando os líderes que coadunam com os seus interesses e com os seus propósitos políticos, principalmente, para depois a gente ver o restabelecimento de uma tentativa de supremacia norte-americana de novo pelo mundo. Claro que agora eles enfrentam e terão resistências por parte de duas potências muito bem organizadas e consolidadas, que é economicamente a China e militarmente a Rússia, que me parecem estar jogando junto e muito bem casados. Eu teria tanta coisa para falar, mas é tão pouco tempo, que pese o canal é meu, mas eu também me propus a tentar manter nesses 7 minutos, que eu já não mantive neste release. Vou tentar trazer, de repente, durante a semana,
alguns outros pontos que eu observei e que é importante trazer, essa questão climática, enfim, etc. Alguns discursos, mas é isso aí. Se tu ficou até aqui, curte, te inscreve, compartilha. Valeu! São 420 segundos. Boa semana para nós!